retornando à nossa sessão. Passamos ao processo 24.886, que tem como relatora a Sua Excelência, a conselheira Dulcineia Benícia. Quem passa a palavra? Obrigada, senhor presidente. Nessa primeira sessão do ano... Alô, desculpa. É o 24.876, o processo. Quero dar... 875. 875, é o 21 da pauta. Mais uma vez, desculpa, que eu fiz aqui um tiquei Na errado. verdade, Excelência, são os processos, são os dois processos juntos, tá? Porque os dois são dois recorrentes, mas é um só processo. Processo 21 e 22 da pauta é um só processo. 21, Senhor vai presidente, julgar em eu bloco? quero dar as boas-vindas ao doutor João, como procurador-chefe desse período, conselheira Ana Lu, conselheiros. Os processos são os processos de número 21 e 22 da pauta, senhor presidente. Trata-se de um mesmo processo. São recursos de reconsideração contra o acórdão 11.126, de 7 de fevereiro de 2019, prolatado nos autos 24.393, que se referiu à inspeção autuada para apurar a responsabilidade dos gestores da Prefeitura de Mâncio Lima, em razão da edição da Lei Municipal 389, que modificou a tabela de vencimentos prevista na Lei 258 daquele município, desconsiderando que a despesa com pessoal superava o limite previsto na Lei Complementar 101/2000, e a relatoria coube ao ilustre conselheiro Ronald Polanco, e foi decidido por maioria, pela declaração de nulidade dos atos praticados, ali pela Prefeitura, que importaram em aumento de despesa com pessoal, multa de 14 mil e outras sanções. Os senhores Ângela Maria Valente Figueiredo e Isaac de Souza Lima, após o conhecimento da decisão, protocolizaram tempestivamente os presentes recursos de reconsideração e postularam a reforma do acórdão 11.126 para excluir a multa aplicada. O Ministério Público de Contas manifestou-se as folhas 24 a 26 desses autos. É o relator, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, julgamento em bloco dos dois processos. Obrigado, senhor presidente. Tratam-se de recursos de reconsideração interpostos tempestivamente pelo senhor Isaac de Souza Lima e pela senhora Ângela Maria Valente Figueiredo, prefeito e vice-prefeita do município de Mâncio Lima, em desfavor de decisão proferida através do acórdão número 11.126/2019 plenário, que declarou nulo os atos praticados pelo ente municipal em decorrência da Lei 389 de 2018, que importaram em aumento de despesa total com pessoal, quando o ente já se encontrava acima do limite máximo permitido para a espécie, bem como aplicou multa ao primeiro prefeito no valor de R$ 14.280. Os recorrentes sustentam que o reajuste de 7,5% concedido aos profissionais do magistério se deu em face da necessidade de alcançar o piso nacional, destacando ainda que o reajuste decorreu de ação civil pública condenatória movida pelo Ministério Público do Estado do Acre. Reconhecem que as despesas de pessoal do município se encontram acima do limite legal, quando da realização, se encontrava acima do limite legal quando da realização do mencionado reajuste, e que, mesmo com a suspensão de todos os contratos de serviço temporário, diminuindo em 12% as despesas do município, foi necessária a realização desse reajuste, sobretudo para atender o interesse público. Reiteram que a lei cuidou de garantir o direito de acesso à educação de crianças e jovens, tanto na zona rural quanto na zona urbana, que seriam atingidas diretamente caso houvesse uma paralisação da classe, motivos pelos quais interpuseram os recursos de reconsideração pleiteando a reforma da decisão com a consequente extinção da multa aplicada. As análises técnicas procedidas em ambos os processos se manifestaram pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. Os processos foram encaminhados a este órgão ministerial em 20 de novembro de 2019. Os presentes recursos são tempestivos, conforme certidões de folha 6, e foram interpostos por parte legítima, portanto, devem ser conhecidos. Quanto ao mérito,
Verifica-se, como bem apurado no processo 24.393/2018-00, que o Poder Executivo de Mâncio Lima se encontrava com suas despesas acima do limite máximo permitido, ou seja, 64,16% da receita corrente líquida naquela ocasião. E, mesmo assim, editou a Lei 389, de 22 de fevereiro de 2018, concedendo o reajuste salarial de 7,5% aos profissionais do magistério, sem qualquer justificativa plausível, aumentando ainda mais sua despesa, o que resultou na responsabilização do gestor Isaac de Souza Lima por graves infringências das normas legais e constitucionais. Embora os responsáveis tenham reconhecido que a despesa de pessoal do município se encontrava acima do limite legal quando da realização do reajuste salarial, alegando, dentre outras, que o reajuste foi concedido em razão de ação judicial e em decorrência de cobranças extrajudiciais, sobretudo para alcançar o piso nacional da classe, atualizando a remuneração da categoria, que estava defasada desde 2014, e evitando uma ocorrência de greve geral, o que acarretaria atrasos no início do ano letivo, a verdade é que não lograram êxito em lastrear seus argumentos em provas. Como bem destacado pela área técnica, a ação civil pública proposta pelo Ministério Público continua tramitando em uma vara civil de Mâncio Lima, não tendo sido prolatada ainda sentença, o que comprova que o reajuste concedido pela Lei Municipal 389 de 2018 não se deu por imposição judicial. Eis que mencionada lei é de 22 de fevereiro de 2018 e foi publicada em 23 de fevereiro de 2018, antes mesmo da contestação na ação civil pública, que ocorreu em 3 de maio de 2019. Além disso, mesmo que esse reajuste tivesse sido determinado por decisão judicial, tal fato não eximiria o gestor da obrigação de adequar suas despesas de pessoal aos limites impostos pela legislação em vigor. Ademais, as outras justificativas apresentadas em ambos os recursos são as mesmas postas e já analisadas por esta Corte de Contas quando do exame dos autos recorridos, não tendo sido apresentado nenhum outro fato novo, valendo destacar que as despesas continuaram acima do limite máximo permitido durante todo o exercício. Ante o exposto, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos novos que pudessem modificar a decisão recorrida, este MPC opina pelo conhecimento dos recursos, por serem próprios e tempestivos, e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o aludido aresto. Este é o parecer da Lavra da Procuradora, Ana Helena de Azevedo Lima. Com a palavra, Sua Excelência Relatora, para o seu voto. Senhor presidente, meu voto nesse processo. Conheço dos recursos de reconsideração apresentados pelos senhores Ângela Maria Valente de Figueiredo e Isaac de Souza Lima, e, no mérito, nego-lhes provimento, mantendo o Acórdão 11.126 de 2019, plenário, pelos seus próprios fundamentos e, após as formalidades obrigatórias, arquivamento dos autos. Os dois processos. Em votação, conselheiro José Augusto, conselheiro Valmir Ribeiro, Acompanho o voto, senhor presidente. conselheiro Antônio Malheiro, Acompanho o voto. conselheiro Ronaldo Polanco, Põe o voto, presidente. conselheira Ana Lu Maria. Voto nos dois casos a notificação para que eles mantenham o percentual do limite para pessoal. Só pela notificação. Aprovado por maioria nos termos da voto da conselheira relatora, vencido